Bem-vindos ao Sampa Geral e hoje aqui uma presença mais que ilustre, um monstro, ele, doutor André Lapas. Como é que você tá, meu amigo? Leandrão, estou melhor agora na presença aqui de todos aqui no estúdio. Eu agradeço muito a oportunidade de estar participando do Sampa Geral, um projeto que tem crescido bastante. Como eu postei hoje antes de vir para cá, é um prodígio da comunicação, do entretenimento, da informação. Então, para mim é uma honra poder estar conversando hoje aqui com vocês. Imagina, cara, a honra com certeza que é toda nossa. Olha, já pegamos aqui ao fundo, um pouquinho da persona, né, doutor André, que vem realmente se destacando na sua área aí e realmente tem aparecido muito, inclusive aí, na TV, em toda a mídia. Estou aqui diante de um cara importante também, que com certeza vem coisas maiores ainda na vida, né, André? Nós estamos aí em busca de cada vez buscar o direito de maneira mais efetiva, escritório de advocacia, eu lá com meu parceiro Dr. Tiago. Em alguns casos, né, não podemos entrar em detalhes assim de quais. Não pode ser. Mas alguns casos aí de mídia nós temos feito da melhor maneira possível. Não que nós escolhêssemos esses casos por estarem na mídia, mas fomos escolhidos até mesmo antes, né, desses casos obterem uma repercussão midiática, mas sempre correndo aí pelo certo. Às vezes no início nem imagina que aquilo é de uma proporção... Não, mas acaba tomando, principalmente pelas questões que estão sendo muito discutidas hoje, sobre, né, direitos, garantias fundamentais, que às vezes são violadas, tanto no âmbito das redes sociais, no âmbito, né, da conduta sexual das pessoas, entre ofensas, né, que existem bastante, mas nesse conglomerado, o cenário político também enseja bastante, sim, esse acaloramento, e aí acaba sobrando para quem resolve o problema, que a maioria das vezes é o advogado. E aí a gente entra em cena. E o senhor, né? Um senhor novo, né? Senhor novo. Tem quantos anos, André? Tenho 25 anos, um quarto de século. Um quarto de século. Não é novo não, eu estou velho. Tá. E essa geração, tudo que permeia essas questões levantadas aqui, veio talvez com essa geração sua mesmo? Então, assim, posso-se dizer que o senhor já foi preparado desde seu berço, certo? Para estar exatamente no momento certo e na hora certa, porque realmente parece que essa geração veio com um pouco mais um lado sensível a essas questões, né? Ou não, ou realmente é uma percepção errada da minha parte. Como que o senhor vê essas questões atuais, assim, que o senhor mais pega? Veja que a evolução social, ela sempre traz evoluções no bom sentido, mas também traz problemas. Os problemas também evoluem. Então, antigamente, o jeito e a maneira de solucionar problemas era um pouco diferente de hoje. A questão processual, para alguns tipos de delitos, antigamente era um pouco mais escassa. Mas hoje, com o advento da internet, com a questão da globalização, com o advento de tudo que a gente pode chamar, né, de conclusivo, no sentido de unir mais as pessoas e fazer com que elas possam ter uma interação um pouco mais desenfreada, sem nenhum tipo de regulamentação, ela faz com que mais problemas surjam, porque a relação do ser humano por si só, ela já é problemática. Sempre existem conflitos, né? Então, assim, antigamente, antes da jurisdição, o que é jurisdição? É o poder e dever do Estado em solucionar conflitos para pacificar a sociedade. Então, antigamente a gente tinha o que nós chamamos de autotutela, que seria a lei do mais forte, a lei, né, do contingente menor de pessoas, resolver no braço. Quando vem a heterotutela, ou o fenômeno da jurisdição, você tem um terceiro que vai equalizar, que vai dirimir, que vai solucionar essas relações, que seria o Estado. Certo. E que a gente chama da relação jurídico-processual, que seria as partes demandantes, o Ministério Público e o magistrado e o juiz. Então, assim, tudo isso que a gente está conversando aqui é algo que vem de maneira... vai numa escadinha crescente e progressiva, certo? Então, assim, alguns delitos eles cometidos, problemas de ordem civil, questões de divórcio. O divórcio, de uns tempos para cá, ele aumentou exponencialmente. É só nós olharmos as questões dos nossos avós, bisavós, era algo muito mais duradouro, tinha 72 anos de casado, menos problemas, muitos anos de casados, e hoje não. Hoje nós temos meses de casamentos aí, né, dos jovens que acabam findando, né, por N motivos, mas existe sim esse fenômeno, né,
essa consequência da geração, etc. Você acha que veio um pouquinho por conta do fácil acesso à informação? Porque também a gente pode dizer que passaram a conhecer os seus próprios direitos. Passaram a conhecer seus próprios direitos, mas às vezes perder os limites desses próprios direitos também. O conhecimento às vezes é muito perigoso, dependendo de como você aplica ele. É só a gente olhar, por exemplo, a questão da rede social. Antigamente nós tínhamos uma questão de estudo, né, da obrigatoriedade do sujeito chegar em casa, fazer um dever de casa, ou questões da faculdade, o pessoal se destacar, acredito que maior do que hoje também. Mas, antigamente, o sujeito tinha que ir na biblioteca, o sujeito tinha que buscar conhecimento em lugares assim, que exigiam esforço. Hoje, você está a um clique, você está a segundos, né? Você está com imediatismo para conseguir a informação. Mas, ao passo que essa informação ela também é imediata, a desinformação também é. Sim. Só nós olharmos questões envolvendo o WhatsApp que aconteceram aí recentemente. Então a desinformação ela acaba também vindo ao passo da informação. Então é uma faca de dois gumes. A gente vai falar ainda sobre o lado obscuro das redes sociais. Primeiro o lado bom, a questão da mídia, como ela te ajuda a crescer profissionalmente, a crescer nas suas questões pessoais, né? Existe aí o ponto positivo, né, da mídia. Exatamente. Né? Quando a gente diz mídia, não só dizendo as questões na televisão, etc., mas a mídia alternativa também, que seria as redes sociais, o Instagram, o Facebook, o YouTube principalmente também, que é uma das ferramentas aí de mais acesso. A propósito, né, você que está assistindo a gente, já dá uma forcinha pro canal, né? Curte aí, deixa o like, curte esse vídeo, compartilha entre os amigos, segue o canal, dá esse apoio aí que é sempre bem-vindo. Não custa nada e ajuda bastante. Legal, você tocou num ponto interessante, né? A questão do lado obscuro das redes sociais aí, né? A gente pega os pontos positivos, né? Existe uma certa importância da rede social e do marketing digital, todos os seus âmbitos. Estou tentando aqui falar de um jeito bonito, porque está diante de um doutor aqui, eu até me perco diante das suas palavras, doutor. Mas vamos lá. Existem os pontos positivos que também provavelmente fortalecem o seu lado, né? Hoje o senhor é um advogado focado em alguma área específica, o senhor utiliza da rede social para alavancar o teu negócio. Como que é essa... Sim, as minhas áreas de atuação são as áreas em que eu sou pós-graduado em Direito do Consumidor, em Direito Penal e Direito Processual Penal, certo? Mas é aquela velha questão que nós procuramos não nos limitar. Então, em que pese tenhamos essas qualificações lá também no escritório do Dr. Tiago em Direito Médico, também em Direito Penal, nós buscamos também conhecimento de outras áreas que nós buscamos as especializações por fora e etc. Né? A gente não pode se engessar, principalmente nos tempos de hoje. Mas a questão das mídias sociais, eu acredito assim, como nós estamos falando também aqui, né, de um tema e às vezes subtema do empreendedorismo, para mim qualquer tipo de área hoje ela tem uma faísquinha de empreendedorismo, né? A questão de empreender, de você saber como você propagar um serviço, como você melhorar esse serviço, como você sair, né, do senso comum e entrar em um patamar diferenciado, você necessita, né, de questões que vêm do ramo do empreendedorismo e do marketing. Então veja, antigamente o cartão que uma pessoa apresentava era o cartão físico. Certo. O sujeito distribuía panfletos, na advocacia não pode distribuir offline, panfletos, né? É algo que fere a questão do código de ética, da OAB e da disciplina, mas a maioria das profissões eram assim, não que hoje não seja, também existe, na questão do boca a boca, também das divulgações, né, das indicações, né? Há quem diga, né, que um bom trabalho feito e um cliente satisfeito seria a melhor divulgação e melhor cartão de visita que alguém pode ter. Mas nós temos que, você precisa fomentar as redes sociais também, como a gente busca fazer, né? O pessoal acha que a minha tá bem no comecinho também, mas assim... Comecinho nós... Você já vem? Não, existem perfis muito maiores. Mas o que nós podemos observar? Aonde estão, principalmente se o sujeito ele é autônomo. Se o sujeito é CLT, ele tem ali uma hierarquia, uma dependência, etc. E está atrelado a uma instituição, mas se o sujeito ele é autônomo, como a advocacia, ela é, por sua natureza, né, autônoma, a gente fala que a OAB é sui generis, né? Não é nem um lado nem outro, mas como nós somos autônomos, nós precisamos observar o quê? Nós somos o produto que será vendido, da prestação de serviço, porque a advocacia, ela é uma prestação de serviço. Então, assim, no direito nós temos a questão do negócio jurídico. O que é o negócio jurídico? É uma relação negocial em um acordo de vontade entre as partes,
que proporciona, né, uma contraprestação e uma prestação, certo? Uma compra e venda está em todo lugar. Então a rede social ela vem para isso, para potencializar a sua visibilidade. É como se fosse uma vitrine de uma loja. Uma vitrine. Então, ao passo que uma pessoa ela precisa fomentar suas redes sociais para crescer, ela também precisa tomar cuidado com o sentido inverso. Às vezes o que ela posta, às vezes a questão, né, de vícios e da baladeira e do fim de semana. Tem aquele lifestyle meio duvidoso. Meio duvidoso, né? que dependendo da profissão, não é nenhuma maneira de demérito ou julgamento. Sim. Pelo contrário, né? Quem sou eu para falar isso? Mas, dependendo da profissão, como na advocacia, isso pode ter algum consectário ruim. Mas veja, quando nós publicamos, né, às vezes clientes satisfeitos que nos indicam fotos do nosso serviço, mostrando que a advocacia também pode ser algo não tão solene, não tão chato, mas bacana, o pessoal fala da série Suits lá, sabe? De advogado. Verdade, do Harvey, o pessoal fala. O pessoal, eu não sou muito fã de série, mas o pessoal às vezes fala: olha, vocês são os Suits da vida real. Por quê? Porque vocês sempre estão ali. Acredito que você já viu alguns stories, né? Não, mas porque, certamente, é porque os caras são presença nos Suits, né? Sim. Aí do doutor, o sócio dele aí, os caras arrasam aí na aparência, no físico. Aí é o Suítes do Brasil e nas publicações, porque... Editoras, vamos exatamente, contratar. Porque pensa você que está nos assistindo agora, que vende um serviço, qualquer tipo, não só esse da advocacia, um personal trainer, uma pessoa que vende algum tipo de produto, roupas, aonde você tem um âmbito de alcance maior de pessoas? Na rede social. Se você tem 1000 seguidores no Instagram, por exemplo, você dificilmente vai conseguir falar para 1000 pessoas ao mesmo tempo no ambiente físico assim, certo? Agora no Instagram, por meio da plataforma do Stories, você consegue. Então por que não utilizar isso? E rapidamente. Então por que não utilizar isso para o seu serviço, para o seu negócio? Então existem vertentes das redes sociais. Hoje a rede social ela virou uma plataforma de negócios, ela virou Tinder também. O Instagram virou Tinder, certo? Portfólio, né? Das opções, tem o portfólio, certo? Então, assim, nós temos uma gama de possibilidades, usualidades, vamos colocar assim, da rede social. Sim. Use da melhor maneira possível. E a gente tenta usar para o lado profissional. E assim, pensando até nos casos que o senhor pega, assim, existe um lado obscuro que acaba acarretando bastante procuras por conta disso? Existe o lado obscuro das redes sociais, no que toca na questão de alguns delitos. Por quê? Porque quando eu falo, acredito que você já ouviu falar na questão de injúria, de calúnia, de difamação, muitas vezes esses delitos eles são praticados mediante a rede social. Inclusive, quando você pratica esses delitos, que a gente chama, né, de crimes contra a honra, na plataforma da rede social ou qualquer tipo de plataforma que propague ou facilite a divulgação, você tem uma causa de aumento de pena desses delitos, né? Que é o artigo 141, inciso 3 do Código Penal. Então, assim, você ofendeu alguém. Certo. Eu tenho um tipo de pena se eu ofendo alguém que é injúria. Porém, se eu faço isso na rede social, eu tenho uma causa de aumento de pena. Por quê? Porque mais é provável, mais pessoas podem ver a sua honra subjetiva ou a honra subjetiva que você acha de você mesmo. Torna uma proporção maior. Sim, então. A honra objetiva é o que os outros acham de você. Então, a sua honra objetiva, a sua honra perante terceiros, ela é mais ferida. Então, pensa, o próprio legislador, ele já sabendo, se antevendo a isso, ainda que o Código Penal ele seja muito antigo, mas nós já tomamos uma proporção atual também para essa legislação, nós temos que os delitos praticados nesse ambiente virtual são dotados de mais rigorosidade na pena. Outro que veio agora também, a questão do stalking. O crime de stalking não existia. Agora, a perseguição do stalking, fazer perfis fakes para vasculhar a vida de uma pessoa, mandar algumas mensagens de maneira a perturbar a psique da pessoa, etc. Isso também é um delito. Então, é um delito que veio com o advento da rede social. Tem o Marco Civil da internet, coisas, né, situações, legislações, mecanismos jurídicos para regular a vida do homem em sociedade, mas agora numa sociedade virtual. Muito se fala também naquele multiverso, né? Metaverso. Exatamente. Então, assim, algo que já vai ter uma lei do metaverso ali, algo que vai, sei lá, que vai regulamentar mundialmente falando uma única língua, porque aí é necessário. Olha, se isso acontecer, vai ser assim, um avanço extremamente surpreendente, porque as leis que regulam as mídias sociais, por analogia,
elas podem regular a questão do metaverso. É que é muito ainda cru, né? O que nós sabemos no metaverso, você não encontra por aí uma pessoa que faz parte disso. Agora, por exemplo, o Instagram você encontra, todo mundo tem. Sim. Né? Então a gente precisa esperar. O direito, ele age, ou pelo menos deveria agir, conforme os passos da sociedade. Né? E essa nova situação, esse novo cenário trouxe uma maior demanda, você acha, para os escritórios de advocacia hoje? Há bastante casos? Trouxe uma maior demanda, sim. Porque é aquilo. É mais frequente do que um... É mais frequente, porque conforme aumenta a interação pessoal ela é inerente a problema. Então, e você aí o judiciário ele acaba... com relação a isso, ó, não se sinta acuado, não ache que é realmente uma exclusividade ou algo, né, pontual. Então, hoje realmente existem muitos casos. Existem muitos casos. Violação do direito de imagem. Esses dias, esse caso é passível de nós falarmos. Dei uma entrevista para uma TV de Barueri, onde viralizou um vídeo de 2 rapazes, eles estavam passando, acredito que era numa praia, e aí havia mulheres no veículo e eles estavam se filmando. Então a câmera pegou as mulheres que estavam observando eles e perderam ali até... Gostariam de chamar a atenção dos rapazes, provavelmente. Perderam a atenção e bateram no carro da frente. Certo. Aí o pessoal começou eles começaram a dar muita risada. Isso viralizou muito no TikTok, viralizou muito no Instagram, no YouTube, nos Shorts do YouTube. E o que aconteceu? Muitos canais ou plataformas de venda de suplementos, até mesmo de esteroides anabolizantes, pegaram esse vídeo para acoplar os links da divulgação dos produtos, dos suplementos ou dos esteroides anabólicos, dizendo, olha, se você quer parar o trânsito, se você quer causar na vida das pessoas, na vida das mulheres, você compra esse nosso produto. Então, usando a imagem de terceiro, sem autorização, que não tem nenhum vínculo com a venda, para oferir algum tipo de lucro. E foi exatamente esse o teor da entrevista, que isso fere os direitos da personalidade. Então, pessoas que fazem, por exemplo, perfis fake, eu já fui muito vítima disso. O senhor também, né? Perfis fake, pessoas que se passam por nós. Inclusive, ele até colocou, existe um destaque ali no finalzinho. Dele. Não sou eu. Não sou eu no final. Aqui. Tem tantos assim, doutor? Tem bastante. E para essas pessoas que fazem isso também, é possível identificar, localizá-los? Qual que é o grande problema? Uma vez identificado, existe a questão do crime de estelionato, certo? Entre outros delitos. Porém, a maioria dessas linhas são linhas frias. Então, às vezes, o rapaz está lá no Acre, ele consegue um DDD de São Paulo, porque nós somos de São Paulo, uma linha fria, e dificulta muito a questão da atividade da Polícia Civil, da Polícia Investigativa. Então, hoje, isso é observado como, olha, não acredita, sempre... Infelizmente, não deveria ser assim, isso é uma falha da segurança pública, mas... É muito mais visto hoje como, olha, a culpa é de quem acreditou, a culpa é de quem não perguntou, é de quem não pediu uma videochamada, é de quem não pediu uma confirmação de identidade, e não de quem somente está fazendo. Porque lesado, isso já então, acaba saindo assim... Exatamente. Então, infelizmente, é algo que perde-se o controle. Uma falha da segurança pública, falha do Estado, como muitas que nós temos, certo? Deveria existir o quê? Uma segurança cibernética? Uma segurança cibernética maior e, principalmente, uma exigência do próprio Estado, claro, né? WhatsApp, tem a questão americana e tudo mais. Mas, para que essas próprias plataformas, e aí é uma crítica a elas, possam, no momento que o sujeito cria um perfil comercial, com uma foto de terceiro, com o nome de terceiro, pedir uma identificação, pedir um documento de identidade, pedir algo que faça com que isso minore. Então, muitas vezes já fiz a denúncia na plataforma e simplesmente, depois de alguns dias, eles respondem, olha, isso não viola as nossas diretrizes, não conseguimos identificar. Então, é algo totalmente... desidioso, é algo deixado para as traças assim, por essas plataformas. Então, o Dr. Thiago do escritório já demandou várias ações contra o Instagram, certo? Na verdade, contra o Facebook comprou o Instagram, então o Facebook responde pelo Instagram e pelo WhatsApp. Então, eu tenho uma ação também, ainda não teve o deslinde final, por conta desse acontecimento, onde eu indiquei mais ou menos 15 números de WhatsApp. 15 números de WhatsApp de golpistas. Que já se passaram por mim, tá lá no boletim, etc, certo? Então a gente se resguarda porque você faz boletim de ocorrência. Se alguém uma vez me processa achando que eu que fiz isso, por causa do meu nome, opa, eu já avisei as autoridades aqui, tem um processo contra eles. Nunca isso aconteceu, graças a Deus, mas muitas pessoas passam por isso. Muitas pessoas passam. Então, por exemplo, existem alguns canais do YouTube que eu acompanho, às vezes sigo a pessoa no Instagram. Canais, às vezes, de
de direito, canais de ensinos na vida de finanças. Quando eu sigo aquele sujeito, que tem bastantes seguidores, eu vejo que um outro perfil Muito me segue na hora, parecido. com o nome. Certo? Até a mesma imagem. O real. Exatamente, com o nome dele, com a foto, com a imagem. É um perfil fake. O que esse perfil fake fica fazendo? Ele fica no perfil original do sujeito que é mais famoso, aguardando o dia inteiro para ver quem são os novos seguidores dele, que conheceram ele naquele momento. E ele faz o quê? Opa, esse sujeito é um novo seguidor dele, então o que eu vou fazer? Irei segui-lo, vai que ele acredita que eu sou. Então assim, se é um cara que vende curso de investimento, ele vai querer vender uma mentoria falsa. Você vai mandar o dinheiro pro cara lá, o Pix, e ele vai te bloquear. Entre outros, uma menina que faz coisas de maquiagens, por exemplo, vai acontecer da mesma maneira, vai seguir a pessoa que conheceu o trabalho na hora, se for mais leiga, vai dizer, nossa, ela está entrando em contato comigo, que coisa bacana, e não é. Então, acontecem muitos golpes assim. Lamentável como a pessoa tem uma inteligência para elaborar uma estratégia dessa. Infelizmente. Não usa para o bem, mas usa para o mal. Não tem uma inteligência para empreender, né? Exatamente. Fazer algo Poderia, correto lícito, e algo lícito. com certeza estaria aí por trás de uma grande marca, de uma grande empresa, empregando milhões de pessoas, não? Exatamente. Agir de... Perguntinha do diretor. Olha aí, o diretor entrando em ação. E quando ele entra, a pergunta vem pesada. A pergunta vem pesada. Vem pesada. Então, vamos preparar As aqui. cidades que não têm delegacia para crimes digitais, como que a pessoa faz para poder resolver a situação? Procura quem? Essa é uma pergunta, infelizmente, boa. Por que eu digo que infelizmente boa? Porque ela é recorrente, ela acontece. Não são todos os lugares. Em São Paulo, nós tivemos recentemente, fica mais perto do centro ali, a DC Cyber, que seria a Delegacia de Crime Cibernético. Ela estava no DEIC, migrou agora para o DC Cyber e, assim, fantástico. Infraestrutura, inclusive, questão do governo de São Paulo, muito interessante essa delegacia. Em alguns lugares não tem. É a delegacia comum, a competência comum que vai dirimir essa situação. Só atende mesmo cidade, estado. Como, por exemplo, a violência contra a mulher. Se não tem uma delegacia da mulher, vai na delegacia comum e ali eles vão proceder, por exemplo, mais ou menos com o mesmo teor que a delegacia. Eles vão tentar seguir de maneira analógica, etc., para demonstrar que o Estado supriu aquela falta. Mas, infelizmente, existe essa precariedade. Então... Não parece, assim, tá satisfeito com a resposta do diretor? Porque, de repente, vem uma e essa... Pode seguir. A primeira, às vezes, é só o... É assim, a gente como empreendedor também, a gente visa encontrar os erros de uma empresa, identificar, corrigir e replicar. Sim. A gente identifica esse problema com a rede social, com os números de WhatsApp. Você acha que essa liberdade de você abrir uma conta na rede poderia de repente ser um pouco mais restrita, um pouco mais, exigir um pouco mais de identificação, de repente, né? Uma foto, um vídeo, algo que igual os bancos fazem. Você acha que isso não diminuiria um pouco esse tipo de atitude? Eu sou a favor, sim, de um certo tipo, né? Não a regulamentação que muitas vezes se diz por aí, esse era o parada ponto, censura, nada disso, mas uma regulamentação que possa promover maior segurança, maior controle. Quando eu digo controle, não é um controle abusivo, não é um controle tirano. Seria um controle para regulamentar e para coibir a prática de crimes, a prática de delitos. Então é aquela velha história, existe uma linha muito... Não é uma linha muito tênue, porque é possível identificar o que é liberdade e o que é libertinagem, então é uma linha grande, mas essa linha grande, o que ficar dentro dessa linha, para que não fira a questão da liberdade também de expressão, que é um direito fundamental, né, constitucional, é bem-vindo. Então, porque o problema é você ter a liberdade de expressão e você realmente ter a condição de estar num perfil falso. Exatamente. Não é porque o cara que entra num perfil falso, a liberdade de expressão de quem? Se o cara não é real, né? Se ele está de repente agindo pela imagem do Dr. André Lapas, exatamente, ele vai... A liberdade dele né? Então, exatamente. Inclusive, isso que fique registrado aqui para as pessoas, no direito nós falamos que, inclusive é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a liberdade a liberdade de expressão, ela não é liberdade de agressão. Então anotem essa frase, a liberdade de expressão não é liberdade de agressão. A liberdade de expressão, ela não pode servir como escudo para a prática de crimes. Sejam crimes no âmbito físico, sejam crimes no âmbito
virtual. E nisso o Estado vai coibir através da legislação, certo? Legislação punitiva, etc., para que o sujeito possa ser reeducado, para que o sujeito possa ter a responsabilização em âmbito criminal, certo? Então, a liberdade de expressão, ela deve ser usufruída, certo? O sujeito deve dispor, deve gozar da liberdade de expressão, mas ele não pode usar isso para a prática de crimes. Aquela velha história também é senso comum, mas serve para que nós possamos compreender isso, né? Que o meu direito, ele é lícito até quando eu não influo no seu espaço, eu não influo na sua esfera jurídica, na esfera jurídica de terceiro e causa algum dano, certo? Certo. Aquela velha história, o meu espaço termina quando começa o do Leandro, aqui, né? Entendi. Então é algo que vem desse pensamento. A livre expressão, então, a gente pode dizer o que pensa sobre uma situação, Exatamente. uma decisão, mas nunca... A não ser que isso possa promover uma agressão Entendi. relevante à esfera jurídica de outrem. Por exemplo, você pode dizer o que você pensa de mim, você pode dizer o que você pensa de mim. A partir do momento que você me ofende, cai aonde? Na injúria. Que é o que a gente fala o quê? Do bem jurídico tutelado. O que é um bem jurídico tutelado? O Código Penal, o Código Civil, eles elegem bens jurídicos. A honra é um bem jurídico, tutelado nos crimes de injúria, de difamação e calúnia. Crime de dano também, nós temos ação penal privada para ele, é uma outra história. Mas, né, aí seria a questão do patrimônio, que seria o bem jurídico tutelado, mas o bem jurídico tutelado, ele não pode, né, ficar na balancinha do direito abaixo da liberdade de expressão. Existe um equilíbrio nisso, certo? Uma ponderação. Entendi. Aparentemente ali o poder executivo, toda essa... Parece que eles se pegam muito ali, né? Existe muito processo entre eles, assim mesmo? Assim? Parece que tá sempre um cutucando o outro e tal. Porque inicialmente não existe uma qualificação para eles estarem ali? Como que é esse cenário? Veja, político? uma das críticas que muitos fazem, né, a questão do poder executivo e etc., é que, vamos falar primeiro do poder judiciário. Existe a questão do concurso público, etc., apto a qualificar uma pessoa para estar ali. Como no poder executivo e no poder legislativo nós temos a questão do voto, do sufrágio, etc., vez ou outra, para não falar muitas vezes, vemos algumas aberrações. Mas democracia, escolha do povo, democratos, poder emana do povo, então não tenho o que falar. Mas algum tipo de qualificação prévia para o sujeito tornar-se elegível, eu acredito que deveria ter. Não posso uma qualificação prévia após o sujeito tornar-se elegível, porque eu estaria infringindo a questão do sufrágio, do voto, um direito consagrado constitucionalmente. Mas anteriormente a isso, para que o sujeito seja elegível, uma das razões e exemplos que eu estou falando, que corroboram o que eu estou falando, é a questão da lei da ficha limpa. Ela veio exatamente para isso. Se é seguida, se não é, não vou me ater. Mas é um exemplo do que eu estou falando. Percebe como que no direito você às vezes pisa em ovos para falar dos institutos, para que eles não se cruzem e não acabem um anulando o outro? Entendi. Então nós temos essa situação. E agora, procedimentos aí, processos entre eles, existem muitos. O deputado lá, o Nicolas Ferreira, está envolvido em bastante situações do mesmo gênero, né? Às vezes ele ataca, às vezes ele é atacado muito também, entre outros, deputados estaduais, federais. Só que eles têm no exercício de suas funções, né, a questão das imunidades. Esse era então, o ponto. Então, eles estando no exercício... Isso. Estando no exercício, certo? Claro que cada caso é um caso. No direito, muitas pessoas falam, né? Por que o advogado fala depende? Aí, quando eu respondo, você depende. Por quê? Porque cada caso é um caso. Não existe uma receita de bolo. Existem particularidades das situações. Mas, a princípio, ali no âmbito da função legislativa, do exercício da função legislativa, aquela ofensa, aquela troca de farpas entre eles, não é punível. Por causa da imunidade. Da interpretação, né? Por causa da imunidade, sim. E cada caso deve ser observado também, mas já existiu o processo entre eles. Isso é algo que mais aí você pega presidente, aí ex-presidente da República, tanto um quanto o outro, entre outros cargos aí, todo mundo tá cheio de processo nas costas. Qual que é a diferença, assim, vamos aproveitar esse momento contigo aqui, é até interessante, porque eu levei bastante tempo e até hoje ainda tenho dúvida com relação a isso. Explica um pouquinho para quem está ouvindo aqui, com relação ao executivo, você falou judiciário... E o legislativo. E o legislativo, qual que é a diferença? Você Então pode vamos dar uma lá, aula pra gente aí, doutor? claro, vamos lá. Começando pelo poder judiciário, que é o que o pessoal mais está acostumado a escutar na televisão. O poder judiciário, ele é o ente, certo? Que julga. Certo. Que tem, a gente chama de munus público.
que seria o poder público, o poder de julgar, o poder de dar a decisão. Então, jurisdição vem de jurisdicere, dizer o direito. Certo. Então, quais são as pessoas, certo, revestidas da questão do poder judiciário? Nós temos os juízes, magistrados, etc. Certo. Tanto dos tribunais superiores, na pessoa dos ministros. Esse é o poder lá, o STF, poder judiciário. Poder legislativo. A lei judiciário requer alta qualificação. Requer a qualificação. Existe a questão do quinto constitucional para ministro, etc., que aí não é um concurso, mas é uma situação muito específica. Mas ele precisa ser estar ali, sim, a questão do concurso público, certo? Certo. Até mesmo para a própria OAB, para o sujeito estar inscrito nos quadros da OAB, para exercer uma função essencial à justiça, que é a advocacia, nós temos o exame da ordem. Né? Então a gente fala que é uma atividade, né, de eficácia limitada constitucional. Por quê? Porque eu tenho a liberdade para escolher fazer, mas é limitado por quê? Porque tem um exame que me limita. Eu posso passar ou não passar. Mesma coisa aí dos concursos públicos, é uma analogia muito parecida. Então, este é o poder judiciário, certo? Aquele que vai julgar, aquele que vai dizer o direito. Agora, o poder legislativo. Então, nós temos o Senado, a Câmara, são aqueles que legislam, são aqueles que fazem os projetos de lei, as promulgações da lei, certo? Aqueles que, na falta ali do presidente, aí vai entrar muita questão do direito constitucional, etc., a lei de introdução às normas do direito brasileiro também, eles vão suprir aí alguma ausência, a questão do veto do presidente, etc., vão auxiliá-lo também. Então vejamos que o poder legislativo é aquele que confecciona a lei. A gente fala o legislador, quando eu falo legislador, eu falo do poder legislativo. Eu tenho as casas do Senado e da Câmara, certo? Então nós tivemos aí recentemente, o pessoal vai lembrar das eleições, vocês votaram para senador, etc. Então assim, o poder legislativo confecciona as leis. Então nós pegamos o Código Penal, o Código Civil, existe algo... Importante até para essa geração nova, exatamente, que às vezes não compreende muito bem na hora da votação, né? Exatamente. Então quando você pensa nesses cargos... São eles que irão confeccionar as leis que irão reger, certo? O país. O poder executivo, chefe de Estado, presidente da República. Existem os cargos do poder executivo ali estadual, na pessoa do governador, a questão federal, o presidente da República, etc. Aquele que vai presidir o país. O presidente preside, certo? Porém, existe um delineamento para isso, da legislação. Então, pensa, o presidente ele pode legislar, legislar não. Tem exceção que o presidente pode legislar, mas eu vou falar daqui a pouco, que são as exceções da Constituição. O presidente ele pode presidir também no limite daquilo que a lei impõe. Então você vê que é um tripé que o legislativo está junto e nas questões conflituosas vem o judiciário para dizer o direito, para pacificar isso aqui. Entendeu? Agora, a Constituição lá traz, né, um fenômeno, né, a gente chama de check and balance. Em inglês, check and balance é sistema de freios e contrapesos. Que seria o quê? Às vezes o poder judiciário que julga, às vezes ele legisla e executa funções dos outros poderes. Às vezes o poder legislativo que legisla, que cria leis, às vezes ele julga, às vezes ele executa. O legislativo também consegue existem exceções, existem momentos. Existe um respaldo constitucional para isso. Às vezes o poder executivo, às vezes ele legisla e às vezes ele julga. Então, esse sistema de freios e contrapesos seria as funções que não são típicas de cada poder. Então, as funções atípicas, de maneira esporádica, não é muito comum de se ver, mas é possível que isso aconteça. Muitas pessoas criticam. Nossa, mas o ministro fulano de tal, é um ministro muito falado nas redes sociais, ele está o quê? Fazendo lei, ele está legislando. Por conta própria. Exatamente. É claro que existe um delineamento também, existe um resguardo jurídico para isso, mas às vezes ele tem essa função, dependendo da situação. Então, esses três poderes que nós chamamos, certo? Aí vem a questão de Montesquieu lá, né? o criador a questão dos três poderes, eles são harmônicos. Eles são harmônicos, certo? Eles são harmônicos, mas eles não se confundem. E por vezes, por essa harmonia constitucional, um pode fazer a função do outro, mas também com certo respaldo. E aí existem das mais diversas situações que isso vai ocorrer. Mas o que é a regra que a gente precisa saber? É que o executivo ele vai presidir, ele vai, né, representar o país, o executivo executa aquilo que está proposto, aquilo que uma nação precisa. A questão do legislativo ele vai confeccionar as leis, certo? As normas jurídicas, etc. E também
o judiciário ele irá julgar os conflitos. Entendi. É uma aula aí, ó. Saiu no 0800. É. Quando a gente faz um corte, já cria um infoproduto, diretor. Vamos O aqui, infoproduto, ó. olha, o cara, esse é o pessoal vender como afiliado. Vamos, olha, sensacional. Acho que vale até um dia a gente levantar ser um pouco mais específico com esse assunto. Claro. Né? Porque polarizou. Muito. Né? A política em si polarizou e a questão da desinformação é prejudicial porque ela acompanha aquela questão, né? A pessoa ela acredita que ela está sendo correta com aquela desinformação. Então é importante a gente ter alguém neutro que realmente passe uma informação mais clara, né? Do que é o momento da votação. Eu acho que o que a gente tem que acabar no nosso Brasil é um pouco dessa falta de conhecimento, porque me parece assim, chega no momento da votação, as pessoas elas só apertam os botões pela tia falou, a falta de falou, conhecimento, a falta de conhecimento, né? Nós podemos pegar o ditado popular, conhecimento é poder, falam, né? É bíblico também, né? O meu povo perece por falta de conhecimento, você conhece. Então, o conhecimento é aquela velha história, nunca ninguém vai tirar de você, certo? Você só vai poder propagar, passar para frente. E o conhecimento é uma escada em que você vai fazendo os seus degraus aí para E hoje está tão alcançar. fácil a informação, né? A gente estava comentando. Tá tão fácil, sim. Está na mão a informação, mas parece que ela não acaba sendo usada de maneira útil. Exatamente. Infelizmente. E aí, né, um lado obscuro das redes sociais, né, só voltando nesse tema, hoje, qual que é o grande problema? A rede social, ela traz, tanto a rede social, porque quando eu falo rede social, o pessoal fala, não, mas o sujeito que quer estudar, ele vai para o Google, ele vai para o YouTube. Concordo, mas existem diversos professores no Instagram, existem diversos professores no Facebook, no YouTube, então canais do YouTube que eu estudo até hoje. Eu lembro que no momento de estudo para a OAB, por exemplo, eu via lives de professores de outras faculdades que eles faziam no Instagram, então eu os via para poder aprender mais. Ou seja, nós vemos que o sujeito ele vai para as redes sociais hoje muito para a futilidade. E a futilidade é o maior inimigo do conhecimento. Porque a futilidade, ela priva o teu tempo. E você sabe que o tempo é a moeda mais valiosa que você pode ter. Com certeza. É a única coisa, é o único elemento igual que você e o Bill Gates têm, os dois têm 24 horas no mesmo dia. Independente de qualquer condição ou não. 24 horas vocês têm. Então o tempo é muito valioso. O tempo dele O tempo é muito valioso, certo? Então veja, um sujeito, ele pode ter tudo. Se ele não tiver tempo de vida, se ele não tiver tempo com a família, se ele não tiver tempo para realizar aquilo que ele quer, não de nada adianta. E é legal quando a gente olha para o tempo como um insumo. Sim. Se a gente olhar para o tempo como um insumo e entender como ele é variável, a questão da sua valorização, hoje o seu tempo, doutor, acredito que já tenha uma precificação dentro do seu... Tem. Né? Você citou o Bill Gates, mas vamos colocar o Elon Musk, por exemplo. Elon Musk. O tempo dele hoje, para a gente conseguir trazer ele e ficar aqui 10 minutos, né? Ele tem um preço desse tempo, mas por quê? Porque ele gerou esse valor para o tempo dele. Exatamente. Hoje o senhor com 25 anos gerou um valor para o seu tempo. Por quê? Porque você soube aproveitar o tempo que você teve de sobra anteriormente. Exatamente. Para gerar esse valor para ele. E é isso que é Exatamente. importante todo mundo entender quando eu falo da questão de, poxa, vamos ensinar um pouco mais, vamos abrir essa mente, sabe? Sim. Todo mundo tem bagagem para ensinar e tem também condições, né? Tem condições para ensinar e tem também bagagem para estar ali propagando isso e aprendendo, certo? E qual que é uma ótica que eu observo também das redes sociais? Existe um lado obscuro do marketing, né? Qual que é o lado bom, o lado claro, o lado proveitoso do marketing? Seria você propagar, potencializar o alcance de algo que agrega, de algo que edifica, de algo que multiplica. Agrega, edifica e multiplica. Agora, existe um lado obscuro do marketing, que é uma frase que eu gosto muito, que diz assim: hoje você tem que tomar cuidado com algumas pessoas que fazem o seguinte marketing, para te convencer a comprar aquilo que você não precisa, com o dinheiro que você não tem, para mostrar aquilo que você não é, a quem você não ama. Então você percebe esse delineamento do marketing? Ele é muito usado nas redes sociais hoje. E isso, aliado à futilidade, faz com que o sujeito ele não saia do lugar.
ele fica estagnado. Cria uma ostentação. Cria uma ostentação. Então a ostentação, ela também tem o seu lado obscuro, certo? Que aí vai vai desembocar tudo no que nós estamos falando, que é a perda de tempo e a futilidade, certo? A falta, a ausência de valores. Então veja, muitas pessoas às vezes perdem o tempo na rede para quê? Para mostrar aquilo que ela não é, ou comprar aquilo que ela não precisa, com recursos que ela não tem, para quem ela não ama. Então ela observa o que eu estou fazendo da minha vida, o que eu estou fazendo do meu tempo. Então se ela não tomar essa autorreflexão, ela nunca vai sair do lugar. Isso não gera uma nascente muito perigosa? Porque se a gente acabou de dizer que o tempo, a gente consegue gerar valor no nosso tempo, obviamente. A gente olha essa nascente, perdendo tempo, ou seja, não consegue Sim. valorizar o seu próprio tempo. Aí cria uma mentalidade de preciso ter. Exatamente. Só Preciso que- ter para ser. Para ser. Como que fica aí? Porque ela não tem capacidade ou não gerou valor para o seu próprio tempo Sim. para gerar a própria receita e obter esse tipo de produto, para ostentar o que realmente quer. Aí Exatamente. começa a fazer o quê? Começa a perder o tempo. Vai gerar receita de uma maneira mais fácil. Sim. Aí você não acha que aumenta fake news? Fake news não, os golpes, Sim. Uma coisa é consequência da outra, porque veja, os golpes, eles são feitos de uma maneira, assim, esdrúxula. Existe certo incremento de quem faz os golpes, que você fala, o sujeito ele pensou bem para fazer isso aqui, dá para alguém cair. Cabeça, crânio. Mas, a partir do momento em que você busca o conhecimento, em algo você vai esbarrar ali. Um exemplo muito básico. Um sujeito, esses dias, o Dr. Tiago lá, pegaram a foto dele, colocaram lá o logo do escritório. E aí o cliente ligou e falou, são vocês? Não, eu não acreditei que foi vocês. Olha esse erro de português que o cara falou. Você entendeu? Aí esse erro de português, muitas pessoas que caíram, elas ignoraram o erro de português. Não que nós sejamos inerrantes, claro que não. Mas existem coisas que são grosseiras, tem coisas que apontam. Até pelo posicionamento de vocês. E essa questão do tempo no Instagram, o próprio Instagram te ajuda. Porque faça o teste agora. Vá naquela plataforma, naquele mecanismo do Instagram pegar da regulamentação do seu tempo diário e veja o quanto tempo qual que é a sua média diária. Analise suas métricas. De hora, as métricas por dia. Não sei se somente nas contas comerciais, não, acho que todas as contas pessoais e comerciais do Instagram. Veja o quanto tempo você passa. Aí você pega esse tempo e fala, olha só, isso é começar de mim, eu falo, eu preciso olhar. A não ser que você também consuma um conteúdo interessante, né? Edificante. Exatamente, mas veja que aonde você poderia estar investindo metade desse tempo. Não você aqui rigoroso, chatão, né? Você não vai ficar, não. Você tem que se entreter, você tem que ficar lá no Instagram, você tem que ver as coisas. Mas, aquela velha história, né? A diferença, né? Do remédio e do veneno é a dose. Então é a dose que vai delimitar o que você vai extrair da rede. O doutor aproveita um pouquinho a rede, assim? Ou Claro que existe aproveito. muito essa questão da formalidade, né? Claro que eu aproveito a rede. Eu gosto muito de biologia, cara. Legal. Eu fico vendo, tem uns biólogos que eu fico vendo as coisas dos tubarões, gosto muito de tubarões, de tigre, vejo como eles dirimem essa questão da fauna, da flora, né, que a gente chama. Vejo bastante vídeos disso, entre outros, de futebol também bastante, né? Ultimamente, né, meu time não tem dado tanto gosto. Não, vamos nem falar disso. Mas acompanho também bastante questões, né, de futebol e etc. Esse lado é necessário. Joga também? O doutor faz esportes físicos? Eu atualmente só faço exercícios físicos, né? A musculação, como você. Não, eu não treino, não. Mas É genética boa, né? Mas é isso. Acredito que é essencial. Não joga uma para as bolinha? pessoas. Não joga uma bolinha Não, também? faz muitos anos que eu não jogo bola. Queria voltar a jogar de vez em quando, mas de corri uma São Silvestre recentemente. Olha. Meu pai que tá ali já correu várias maratonas também. É nada, sério? Já, Quantos quilômetros aí chegou? A maratona é 42. 42? A São Silvestre? 15. Caraca, completou. A São Silvestre completei, quase morrendo, mas completei. A saúde está intacta, né? A saúde, não pode esquecer da saúde também. É verdade. Veja, é aquela velha história, você é o que você come. A gente tinha muito essa questão da formalidade de um doutor, né? Hoje a conversa ela é um pouco mais leve. É um pouco mais leve, assim. E isso não tira
o estudo. Isso não tira a qualificação, a conversa leve, certo? Pelo contrário, ela facilita o acesso à informação e o acesso a todo esse panorama, né? Então, assim, veja como é simples. Você é o que você come, o seu corpo ele reflete aquilo que você come, certo? Certo. A sua mente, aí a gente vê nas questões não só da inteligência, mas do conhecimento que vai te levar a patamares aí, é aquilo que você consome. Como? Com a questão sonora da música, com a questão É que tem gente que fala que música não é cultura, mas sim, dependendo da música que o cara escuta, tem estudo que isso influencia bastante coisa, né? Na vida do sujeito. O que você lê, os vídeos que você vê, esse podcast, por exemplo, quem está vendo está agregando alguma coisa. Não é algo que vai ser um tempo desperdiçado, certo? Então, o seu corpo reflete aquilo que você come. Sua mente, né, o intelecto reflete aquilo que você consome, né, de ferramentas intelectuais. Então, é muito é necessário uma reflexão. Não, puxando até essa questão, eu levantei uma dúvida aqui interessante, que anda até preocupando muitos profissionais de áreas distintas, quando a gente fala da inteligência artificial. Inteligência artificial. O senhor acha que ela, de alguma maneira, hoje, para a sua área, tem influenciado, tem somado, tem agregado ou tem preocupado? A inteligência artificial, a princípio, ela preocupa muitos trabalhos, às vezes braçais, às vezes, como posso dizer, mecânicos, ainda que seja feito por pessoas, porque no futuro robôs podem desempenhar isso. Ou, tem um amigo meu recentemente que ele falou, não preciso de uma pessoa para limpar aqui minha casa, apesar de que eu acredito que mesmo com aquele robozinho que limpa, tem que ter uma pessoa limpando, né? Acho que é um exagero você tirar uma coisa em detrimento da outra. Mas eu tenho que esse robozinho que ele fica o dia inteiro e eu controlo ele aqui no meu celular, ele fica limpando aqui, limpando lá. Já automatizou a limpeza lá. Já automatizou a limpeza. Então, algum tipo de serviço pode, eventualmente, a inteligência artificial ela pode vir para suprir. A questão da advocacia eu acho difícil, porque é uma relação assim tão interpretativa particular que precisa ali da mão humana. Futuramente, com a evolução da tecnologia, isso pode acontecer, claro que pode. Claro que pode, mas hoje eu não vejo isso. Posso ter a visão limitada, mas eu não vejo isso. Inteligência artificial também a gente pode entender como uma maior propulsão das redes. Porque ela não tem uma empatia também, uma consideração. Ela não tem empatia. Existe um pouco disso. E outra, a situação, sim, e a pessoa, porque por exemplo, que o sujeito que, aí né, uma dica para quem quer produzir conteúdo, para quem quer criar um perfil para vender o produto, tem um sujeito que vai lá e coloca o logo às vezes. Dependendo da situação, é proveitoso você colocar a sua foto, porque a pessoa se conecta com a pessoa. Verdade, hoje é mais pessoa com pessoa. É mais pessoa com pessoa. Então, às vezes, o logo é uma âncora, não uma âncora, mas é um gatilho emocional que a pessoa ela pode se sentir meio distante. Agora, com a pessoa, ela pode se sentir conectada com a personalidade da pessoa, com a aparência. Então, acredito que a inteligência artificial ela vem até certo ponto para agregar, mas ela nunca vai poder substituir a atuação humana. A criação de Deus, né? Exatamente. A gente Exatamente. Até um pouco legal, né? Eu te acompanho há um tempo, sou seu seguidor, sou seu fã, obviamente. O senhor faz até casamento, você é um mestre de cerimônia. Olha, eu já pude trazer uma palavra, uma reflexão em 2 casamentos. Não sou mestre de cerimônia, não sou pastor, tem gente que pensa que sou pastor, não sou mestre de cerimônia, não sou nada disso. Simplesmente eu, né, como eu falei naquele primeiro Reels ali, eu fui convidado, eu trago uma reflexão, como nós estamos falando aqui, uma reflexão bíblica sobre o que aquilo representa, certo? Para que possa, para poder agregar naquele momento. Então foi 2 vezes que eu fui convidado. Tem o terceiro aí. Eu já ia te falar isso, porque se você manda bem ali, a coisa tende a tomar uma proporção maior. Pode ser que vai ter ou não, né? Mas é algo que eu faço por gosto mesmo, para poder agregar. Né? É uma união, né? O que simboliza em si o casamento é muito, muito mágico. O casamento é uma questão, né, de família, uma questão que Deus olha com um olhar bastante importante para isso, mas também uma questão do negócio jurídico. O casamento ele é um dos maiores negócios jurídicos que a gente fala. Então ele cria direitos, cria obrigações, cria débitos de cônjuges, etc. Né?
Tem as ações mais pesadas, a questão do divórcio, partilha de bens, etc., né? Instituto de Direito da Família e Sucessões, vem por conta do casamento. Então, e tem uma importância muito grande no direito civil. O senhor então, pode dizer assim, quando o senhor faz um casamento, o senhor já está prospectando clientes futuros? Olha, não porque eu não espero que ele se divorcie, né? Não o senhor espero casa e já deixa o cartãozinho? Eu cada espero que isso acontece, mas eu não espero que ele se divorcie, né? Mas, por alguma... É que o diretor não está aguentando. É que depois da questão do divórcio, tem a questão dos alimentos também, da pensão alimentícia, que é outro processo. Ou seja, existe ambas as questões, mas a gente não gosta da separação não. Mas se acontecer, né, a gente não já escolhe. Conhece, né? Lembra aquele que juntou? Chama ele de volta para ele fazer o que ele arrumou aqui. Acaba Tô brincando, doutor. É interessante a gente conhecer também um pouco da sua crença religiosa, aquilo que o senhor defende. É que eu fico com vocês, senhor, gente. Acho que eu já falei vocês, senhor, aqui um monte de vezes, porque você tem 25 anos. Não. Eu tenho 34 anos. Eu não consigo olhar para isso aqui. Um rostinho de criança, gente. Não é possível. Mas assim, a gente entendeu um pouco do que o senhor defende, né? Na sua crença religiosa. Isso vai um pouco em conflito com aquilo que o senhor escolheu como profissão? Porque, aparentemente, a questão do advogado, às vezes tem aquele contexto de, às vezes, precisa mentir ou se posicionar a favor de alguém que, né, fere valores. Como que funciona? Então, vamos lá. Primeiro, eu respondo isso com a seguinte questão. O ser advogado não infringe uma norma bíblica, uma norma de Deus. Por quê? É claro que salvadas as devidas proporções, no plano espiritual, mas lá no Evangelho de João vai dizer que Jesus é o nosso advogado. Então ele também é advogado. Vamos colocar assim. Advoga. Né? A situação advocatícia, ela é do sentido de pleitear direitos. Então você vê que é uma coisa boa, uma coisa nobre, uma coisa que ela não infringe princípios que atentem contra as escrituras, as questões religiosas. Agora veja, a questão de mentir. Em qualquer plano, a mentira ela é errada. Na advocacia, o que nós fazemos? Nós não mentimos, mas muitas vezes nós trabalhamos com a verdade do cliente, que é diferente de mentir. Porque se você chega e fala para mim, olha, fulano de tal me fez isso, eu tenho um documento que comprova, etc. Só que para ele, não fiz, ele tinha combinado algo lá atrás, eu não sei. Eu trabalho com a sua verdade. Aí em juízo, esse conflito de interesse, que a gente fala de lide no direito, que é uma pretensão resistida versus o interesse qualificado, tem essa colisão e o magistrado julga, certo? Mediante a apresentação de provas, o juiz vai dizer o direito, que é a jurisdição que eu disse há pouco. Então nós trabalhamos com a verdade do cliente, o que não é uma mentira, certo? Agora veja, muitas pessoas falam, mas o sujeito cometeu um crime. Teve um tribunal do júri emblemático que a gente fez lá em Salesópolis, né? Foi assim, incrível. A cidade pequena, então a família do réu que a gente conseguiu tirar dali, foram 12 horas de julgamento, né? Começou cedinho, foi até de noite, a família estava esperando a gente, quase soltando fogos lá fora, né? Você imagina se a gente tivesse perdido. Tinha muita gente lá. Mas veja, muitas pessoas falam, mas ele cometeu aquele delito. Sim, mas ali nós estávamos sustentando uma legítima defesa. Além disso, vamos supor, o sujeito chega, eu cometi aquele delito, mesmo assim ele merece uma defesa. Por quê? Porque muitas vezes o órgão acusador, o Ministério Público, ele vai dizer, esse sujeito cometeu um homicídio qualificado. Porém, eu não estou negando que ele cometeu um homicídio, mas não foi qualificado. E isso, qual que é a diferença? Toda a questão da pena. Ele pode ficar muito mais tempo na prisão. Ah, mas se for pouco tempo só, foi reprovável. Não importa. Tem a questão de progressão de regime. Às vezes a qualificadora, algo do tipo, pode ter um caráter de hediondez, um caráter hediondo, dificulta a progressão de regime. O sujeito ele fica muito tempo num regime mais gravoso. Então, assim, buscar a condenação justa é fazer justiça também. Muitas vezes o sujeito ele cometeu aquele delito. Muitas vezes ele não cometeu delito na modalidade do caput do artigo que a gente fala, mas sim foi tentado. Então ele merece a minorante da tentativa. Se está na lei, eu busco aquilo que está na lei. Então eu não estou infringindo, mas tem gente falando, você está defendendo aquele sujeito que fez isso? Então já está errado. Você é igual a ele, não, você quer. Não, por quê? Porque nós não defendemos somente a pessoa, nós defendemos o direito da pessoa. Muitas pessoas falam, não, o direito penal é para criminoso, é bandido. Não necessariamente. Se você, sem querer, atropelar uma pessoa na rua, você vai lidar com o direito penal. Entre outras situações. Tem um amigo meu que
era mais novo, o cara é super gente boa, era mais novo, mas ele falsificou o negócio de carteira de motorista, que ele queria de... Não sei, ele tava com a cabeça, mas o cara é muito bom, mas o direito penal tá ali, opa, tem uma falsidade ideológica ali que você fez, vamos lá, vem cá, vou prestar conta. Então, assim, nisso o direito penal, ele vai abarcar outro tipo de seara, a não ser as questões dos crimes hediondos, aquela situação, né? Mas, por conta disso, de toda essa... E poderia ficar falando muito mais tempo, mas por conta desse arcabouço que eu te falei, não atinge a minha fé em maneira nenhuma. Queria fazer mais uma perguntinha. Diretor, como que é nosso tempo aí? 5? Vamos mandar aquela braba, então, a braba? Não, conta pra gente, doutor. É um caso que ficou muito marcante. O senhor pode contar? Posso falar. Existem casos, por exemplo, onde um pai de família que estava tendo o seu direito de visita da filha, né? E para quem é pai, você é pai, você sabe, né? Filha, eu te amo. Existe, né? Não existe amor maior que pai de mãe, né? E é algo até simples, mas quando a gente consegue o direito de visita daquela pessoa, na verdade foi de guarda, né? A modificação da guarda, por alguns problemas com a mãe, o sujeito pega e tira uma foto da balança da criança e fala, olha, estou aqui hoje nesse sábado com ela, não preciso de mais nada, estou completo, graças ao trabalho de vocês. Né? Nossa, isso é a satisfação. Isso é uma satisfação, entendeu? Existem outros mecanismos também, quando a gente busca algum tratamento médico para alguém que não está, né, em condições, etc. Mas esses casos, onde envolvem as questões familiares, são assim, esse caso do júri, por exemplo, né? Ver o sujeito voltando para casa, estando com a família, você sabe que aquele sujeito ele não tem periculosidade alguma. Ele agiu em legítima defesa na época para defender a família, etc., com uma provocação que foi injusta anteriormente. Então, você vê, ele manda uma foto, olha, eu estou aqui, né? Isso vale mais do que qualquer dinheiro, né? Eu estou aqui com a minha família no Natal, no Ano Novo, estou vendo a minha netinha, vai crescer, entendeu? Então, tudo isso faz valer a pena. Faz valer a pena. Poderia falar vários casos, mas esses onde envolve as questões familiares, o que o sujeito mais tem de importante na vida, é o que a gente fica mais satisfeito. E vai muito pareado com aquilo que o senhor acredita, né? Defende. Exatamente. Família. A família é o projeto de Deus. E para encerrar aí, doutor, tem uma mensagem pro ouvinte, uma palavra, Tem uma mensagem. Muitas pessoas olham para outras que são bem-sucedidas e sempre se perguntam, o que ela tem de diferente? Digo para vocês, o vencedor que você vê hoje, ele foi já um perdedor, mas que não desistiu. Ele não tem nada diferente, certo? A capacidade, o tempo, as 24 horas por dia você também tem. Uns têm instrumentos mais robustos, que facilitam isso, outros não. A estrada é mais longa para uns, para outros nem tanto, mas a estrada está ali e você pode percorrer a sua estrada. Outra situação, prezo muito pelo lema, a perfeição, ela é um hábito e não um ato. Então tem uma frase de Aristóteles, né, que diz, eu sou aquilo que faço repetidamente, aquilo que eu faço mais vezes. Então é um hábito, então procure para o hábito, certo? E lembre-se, aquilo que você faz no escuro, quando ninguém está vendo, te coloca nos holofotes. Então todo esforço ele vai ser recompensado. A própria Bíblia, a palavra de Deus diz, né? Aquele que semeia pouco, pouco vai colher. Aquele que semeia muito, muito vai colher. É a lei da semeadura. Você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Então pensa nisso e vai para cima. Olha aí, fechando com chave de ouro. Esse foi o doutor André Lapas, aqui no Sampa Geral. Agradeço a todos aí pela audiência e espero vocês na próxima. Tchau. Um abraço. Obrigado. Tchau. Tchau.